você não é descartável. Ah, irmão, estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Eu estou sentindo graça. Eu preciso da sua ajuda. Quem está disposto a me ajudar? Só se você puder. Coloca a mão no ombro de alguém com carinho e fala para ele: você não é descartável. Você não é descartável. Você não é descartável. Você não é descartável. Enquanto você adora, Deus te renova, Deus te enche, Deus te recicla, Deus te refaz. Alguém pensou que acabou para você? Só está começando. Deus tem um ministério, Deus tem uma chamada, Deus tem um novo tempo. É tempo de Deus reciclar a sua vida. Eu vou liberar. Deus vai reciclar a sua casa, vai reciclar seu casamento, vai reciclar a sua vida. Só quem crê nisso, só quem crê no poder da graça, só quem crê. Isso, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração. Lucas 10, do 25 até o 37. Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. E ela diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E se você puder, diga amém. Pode se assentar, por favor. Obrigado por ter estado de pé. Irmãos, me emprestem, por favor, o máximo da atenção para eu poder compartilhar com vocês um pensamento baseado nesse texto. Tudo que você conhecer de obra filantrópica, de ação social, hospitais, centro de recuperação, tudo que você conhecer com o título de Bom Samaritano, a origem é essa parábola que Jesus contou. Nós associamos essa parábola a todo e qualquer projeto ou atitude altruísta. Quando você vê alguém ajudando uma outra pessoa, automaticamente, ou é comum pelo menos, alguém dizer: está aí um bom samaritano. Então nós associamos essa parábola a boas obras. Quando vimos alguém praticar uma boa obra, fazer uma boa ação, estender a mão a outra pessoa, costumamos dar o título de bom samaritano por causa dessa parábola. Agora fica-nos uma pergunta: será que essa parábola ela fala só de boas obras? Por que é importante nós pensarmos sobre ela aqui essa noite? Eu quero te induzir, eu quero aguçar o seu pensamento. Para começar, o título da parábola é Bom Samaritano, mas em momento nenhum da parábola Jesus chamou o samaritano de bom. Vou repetir: o título da parábola é Bom Samaritano, o bom samaritano, mas em momento nenhum da parábola, e eu fiz questão de ler todo o texto com vocês, em momento nenhum
Jesus chamou o camarada de bom. Se Jesus não chamou de bom, por que que a epígrafe do texto chama ele de bom samaritano? Essa igreja é uma igreja fulcrada na palavra, é uma igreja ávida pela palavra. Então o que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade. Vocês sabem que capítulo e versículo é algo novo na Bíblia. Capítulo e versículo é algo novo. Só tem 5 séculos que a gente usa, 6 séculos na verdade. 1552, um parisiense chamado Roberto Stefano decidiu dividir a Bíblia em capítulos e versículos. E foi algo de Deus, para facilitar a leitura. E como ele dividiu em capítulos e versículos, que o texto era uníssono, para nos ajudar a encontrar melhor o texto que nós estamos procurando, ele decidiu colocar um título naquele texto. E aí decidiu colocar parábola do bom samaritano. Mas Jesus não chama o samaritano de bom. Isso não desmerece em nada o título da parábola. Por quê? Porque é um homem fazendo uma boa ação. Só que por que é importante nós frisarmos isso aqui? Porque se nós não entendermos a cerne, a espinha dorsal dessa parábola, nós vamos achar que ela está falando só de boa ação. Mas o foco dessa parábola não é só boa ação. Como é que a gente faz para entender essa parábola? A gente tem que entender por que Jesus a conta. Aqui está um segredo básico de interpretação. Por que Jesus contou essa parábola? Por isso que eu li o verso 25. Porque Jesus foi indagado por um doutor da lei. E qual foi a pergunta que esse doutor da lei fez? Verso 25, ele vira para Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Me ajude, o homem está querendo saber como herdar a vida. E no desenrolar da resposta, Jesus conta essa parábola. Então nós já temos aqui uma maneira de pensar. Essa parábola, ela foi contada por Jesus como parte da resposta para dizer àquele homem o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Então essa parábola não fala só de boas obras, ela fala de salvação. Ela está nos induzindo a pensar sobre atitudes de alguém que teme a Deus. Agora, por que esse homem faz essa pergunta? Eu preciso muito da sua atenção. Por que esse doutor da lei faz essa pergunta para Jesus? Nós temos que analisar o contexto. Eu vou só te relembrar. O contexto de Lucas 10. Jesus envia 70 discípulos. Algumas traduções, 72. Envia esses homens de 2 em 2 e dá a eles autoridade para fazerem milagres e sinais no seu nome. E esses homens voltam extremamente felizes. Em Lucas 10, verso 17, eles dizem assim: mestre, até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Por que eles dizem até os demônios? Porque dentro da cultura deles, um espírito maligno se sujeitar ao nome de alguém era sinal de extrema autoridade. E os discípulos voltam e falam assim: ó, não são apenas as enfermidades que saem, até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Aí Jesus vira para eles e dá uma resposta interessantíssima. Jesus diz assim: olha, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Em outras palavras, vocês estão felizes porque estão vendo ele sair de pessoas. Eu vi ele sair da eternidade. Eu vi ele sair, eu vi ele tomar uma queda maior do que essa. Só que aí no verso 19, Jesus, para tranquilizar os discípulos, ele fala: olha, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda obra do mal, e nada vos fará dano algum. Quando Jesus termina de falar isso, ele continua a resposta. A gente para no verso 19, mas no verso 20 Jesus diz: mas não se alegrem tão somente por ver demônios se sujeitarem a vocês, alegrem-se antes por ter o vosso nome escrito nos céus. Uau! Olha o que Jesus está dizendo, pastor Eliezer. Ver milagre é muito bom, ver demônio sair é muito bom, mas se não tiver milagre e se demônio não sair, a alegria maior é porque você tem um nome na eternidade. Esse é o maior milagre.
Jesus está dizendo o que para os discípulos? O foco de vocês é a eternidade, é a vida eterna. E aí o texto diz, depois você lê com calma em casa, que Jesus alegra-se no Espírito quando fala disso. Olha que coisa interessante. O Salvador sentiu alegria ao falar de salvação. Se o Salvador ficou alegre em falar de salvação, imagina nós que somos os salvos. Vou repetir, para de graça. Se o Salvador ficou alegre ao falar de salvação, imagina nós que somos os salvos. Quanto mais nós deveríamos nos alegrar, muito mais nós deveríamos nos alegrar. E aí Jesus continua. E aí ele diz, pastor Joaquim, o senhor conhece melhor do que eu, muito melhor do que eu o texto. Jesus diz, e tem mais, o meu pai escondeu isso de gente grande. Muitos reis e profetas queriam ter visto o que vocês estão vendo e não viram. Queriam ter ouvido o que vocês estão ouvindo e não ouviram. O que Jesus está dizendo? Homens como Davi, Salomão, profetas como Elias, Eliseu, desejaram me ver e não me viram. Desejaram me ouvir e não me ouviram. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Chegamos no verso 25. No meio desse ensinamento de Jesus, tem um doutor da lei. Esse doutor da lei está ouvindo Jesus falar para 70 homens simples, párias da sociedade, pescadores, trabalhadores comuns. E Jesus vira para esses 70 e fala assim: o nome de vocês está escrito nos céus. Aquele homem dedicou a vida dele a estudar a lei. Para ser doutor da lei, tinha que estudar o Pentateuco e os profetas desde os 7 anos de idade. Esse cara está dizendo, peraí, se esses homens aí, que não estudaram a lei como eu, têm o nome nos céus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? É por isso que o homem indaga, porque ele vê Jesus falar para homens simples, que não estudaram a escritura como ele, e Jesus vira para esses caras e fala, olha, vocês têm um nome nos céus, vocês têm um nome no reino dos céus. O doutor da lei vira e fala, peraí, se eles têm um nome no reino dos céus, então o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Agora eu gosto muito da forma como Lucas escreve. Dos 40 autores bíblicos, Lucas é o único grego, e o Novo Testamento foi todo escrito no grego. Então Lucas escreve no idioma que ele domina. Lucas escreve no idioma natural, o idioma que ele domina. Então Lucas e Atos, ortograficamente falando, é perfeito. E Lucas insere uma informação no verso 25. Ele diz que o doutor da lei estava tentando Jesus. O que Lucas está querendo dizer? Que a pergunta do doutor da lei foi capciosa. Como assim? Ele achava que já tinha a resposta, mas queria indagar Jesus para ver se a resposta de Jesus era igual àquela que ele já tinha. Ele está perguntando Jesus para mais ou menos o seguinte: eu sei o que tem que fazer, mas eu quero saber se a sua resposta está de acordo com aquilo que eu também acredito. Antigamente tinha gente assim, hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha. Principalmente na rede social, não tem mais, acabou. Mas antigamente tinha gente capciosa, gente que faz perguntas só para arrumar problema. Repetindo, hoje não tem mais, mas antigamente tinha. E esse doutor da lei vira e fala: então o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí, me perdoe o português corriqueiro. Eu sou mineiro, moro no Rio de Janeiro há 25 anos. Eu vou usar um carioquês aqui. Jesus dá uma invertida no doutor da lei, que o doutor da lei está cheio de maldade, dizendo: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz: me responde duas que eu te respondo essa. Primeiro, que está escrito na lei. Segundo, como você lê. Uau! O que Jesus está dizendo aqui? Há uma enorme diferença entre saber o que está escrito e interpretar da maneira correta. O que está escrito e como é que você lê. Por quê? Porque tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. Vou repetir porque tem um gostinho de bezetacil. Tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. O cara estampa um adesivo no carro e diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem que estampar mesmo, porque ele é pastor e não deixa faltar. O cara estampa uma camisa e sai pelas ruas da cidade operando Deus. Quem impedirá? E é verdade, quando ele opera ninguém impede. Mas quando chega Malaquias 3:10, trazei a casa do Senhor, o dízimo e a oferta, ele fala: isso aí foi só para Israel, é Antigo Testamento. Então Salmo 23 pode, Isaías 43:13 pode, Malaquias 3:10 não pode.
Tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. Aí Jesus disse: o que está escrito e como é que você lê? Uau! E aí, irmãos, eu tenho que dar o braço a torcer. Não é à toa que o cara recebe o título de doutor da lei. Por quê? Porque Deus não entregou a Moisés só 10 mandamentos. Vocês sabem disso. O decálogo, os 10 mandamentos, é só a cereja do bolo. É a síntese de todos os outros. Os primeiros 4, relacionamento com Deus. Os outros 6, relacionamento com o próximo. Só que Deus entregou a Moisés no alto do Sinai 613 leis. Desde o não matarás, não adorarás a outro Deus, até o que uma mulher tinha que fazer durante seu ciclo menstrual. Até o cardápio do povo, Deus deu a dica. O que um homem tinha que fazer quando um boi caiu no buraco no dia de sábado. Eram 613 ordenanças. E para ser doutor da lei, tinha que dominar 613. Jesus perguntou: o que está escrito e como é que você lê? E não é à toa que o cara recebe o título de doutor da lei, porque ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: existem 613, mas se resume tudo em 2. Deuteronômio 6:3 e Levítico 19:18. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Jesus disse: respondeste bem. Ou seja, a resposta está certa. Você arrebentou. Tem 613, mas resume tudo em 2. Se você cumprir essas 2, o resto vem a reboque. Resposta certa. Agora faz isso. Ou seja, você sabe o que está escrito, você sabe como é que lê, só falta fazer. Vamos lá? Você sabe o que está escrito, você sabe como é que lê, agora só falta fazer. Então faz isso e você vai ter a vida eterna. Aí o cara vira para Jesus e fala: então eu vou explicar para o senhor por que eu não faço. Eu sei o que está escrito, sei como é que lê, só não sei com quem fazer. Quem é o meu próximo? Deus eu sei quem é, agora o meu próximo eu não sei quem é. Então eu não estou praticando, Jesus, não é por maldade, é porque eu não sei quem é o meu próximo. E o texto diz que ele faz isso para se justificar. E de vez em quando eu e você caímos nesse mesmo erro. Queremos nos justificar diante de Deus, mas o justo não se justifica. Como ele errava naquela área, o que ele falou? Eu preciso me justificar. Então Jesus, eu só não amo o próximo porque eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus disse: ah, você não sabe quem é seu próximo não? Então eu vou te contar uma história para você saber quem é o seu próximo. Aí Jesus conta a parábola para mostrar para o cara quem é o próximo. Me ajuda por favor. Jesus conta a parábola para mostrar quem é o... Só mais uma vez, Jesus conta a parábola para mostrar quem é o... Aí Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão do salteador, foi roubado, espancado e largado meio morto à beira do caminho. Veio um sacerdote, passou de largo. Veio um levita, passou de largo. Aí veio um samaritano, viu o camarada, fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Parou, desceu da cavalgadura, passou azeite, passou vinho, remediou o cara, medicou o cara, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, cuidou dele. E antes de ir embora, ainda meteu a mão no bolso, tirou 2 denários, deu para o dono da hospedagem e falou: se gastar mais alguma coisa, um dia eu volto. Agora o mais interessante, olha como é que Jesus termina a parábola. Ele diz o seguinte: qual dos 3 foi o próximo daquele que estava caído? Isso aqui muda completamente o sentido. Por quê? Porque o cara está perguntando: quem é o meu próximo? E Jesus diz: quem foi o próximo do que estava caído? Então na parábola, próximo não é quem está no chão, próximo é quem está passando. Vamos de novo. O cara pergunta: quem é o meu próximo? Jesus diz: passaram 3 pessoas. O sacerdote e o levita passaram de largo. O samaritano ajudou. Então quem foi o próximo do que estava caído? Qual o sentido aqui? No reino de Deus, próximo não é quem está no chão, próximo é quem está passando. Então vou melhorar. A grande pergunta no reino não é quem é o meu próximo, mas de quem eu serei o próximo. A grande pergunta não é o que o outro precisa, a pergunta é: o que eu posso fazer? Porque se eu for transferir a responsabilidade do meu cristianismo para a necessidade de alguém, eu estou terceirizando isso.
Então a grande pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é de quem eu serei o próximo. Eu quero aguçar o seu pensamento aqui essa noite, nessa primeira noite de ministração. Para quê? Para você sair daqui perguntando: de quem eu serei o próximo? Não é o que o outro precisa, o que eu posso fazer para o reino de Deus crescer. Alguém está comigo nessa palavra? Eu preciso que 5 pessoas acreditem nela. Então vou liberar sobre a sua vida. Você sairá daqui dizendo: de quem eu serei o próximo. E só quem quer ser o próximo de alguém, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Porque se o diabo pensou que você ia ficar na mesmice, no conformismo, no comodismo do evangelho, você vai sair dizendo: de quem eu serei o próximo. Não é o que a minha família precisa, é o que eu posso fazer pela minha família. Como disse John Kennedy, não é o que o meu país pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pelo meu país. Vou parafrasear essa frase: não é o que a minha igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer pela igreja. De quem eu serei o próximo? Agora, irmãos, me ajude, eu vou aplicar o texto de maneira rápida, fique tranquilo. Mas eu amo a pedagogia de Jesus. Pastor Tiago, Jesus pedagogo por excelência. Por quê? Porque para ensinar uma verdade espiritual para o doutor da lei, ele contou uma história. Por isso que Jesus contava parábola. Por quê? Porque ele embutia uma verdade espiritual usando um exemplo natural, e o ouvinte, sem perceber, era um personagem da história. Então posso te dar um conselho? Cuidado quando Deus te contar uma história, porque você pode ser um personagem dela e não está sabendo. E eu te provo isso à luz da Bíblia. 2 Samuel capítulo 12, Natã recebe uma revelação de Deus sobre o pecado de Davi. Natã conhecia Davi. Davi morava em Bragança, Davi era bravo. Natã, se eu chegar lá e contar na cara de Davi que ele está em pecado, ele manda arrancar minha cabeça. Então já sei, vou contar uma história, porque todo rei gosta de história. Os reis tinham cronistas só para contar a história. Natã chegou lá e falou: Davi, pode falar, meu amigo, deixa eu te contar uma história. Davi disse: claro, eu amo história, pode contar. Eu vou te contar uma história então, Davi. 2 homens, 2 vizinhos, um muito rico, outro muito pobre. O cara muito rico tinha muito gado, muita ovelha, muitos bens. O pobre só tinha uma cordeirinha. Veio um viajante na casa desse homem rico, Davi. E o homem rico, ao invés de matar um dos seus animais para fazer um banquete para o viajante, matou a cordeirinha do cara que só tinha uma. Davi, o que esse cara merece? Davi pensou: não estou na história mesmo? E julgar a história que a gente não está nela é muito fácil. Julgar a história que a gente não está nela é muito fácil. Davi pensou: não estou na história mesmo? Esse miserável, além de restituir a cordeira 4 vezes mais, merece a morte. Natã falou: só tem um probleminha, Davi. Qual o problema? O homem rico da parábola é você. Você tinha direito a todas as virgens e concubinas do reino, mas quis a mulher de Urias. Oh, Davi, a casa caiu para você. Irmão, cuidado quando Deus te contar uma história. Jesus era especialista em fazer isso. Um dos textos que eu mais gosto sobre isso é Lucas 7,36. Jesus recebe um convite para jantar na casa de um fariseu. E se tem uma coisa, pastor Eliezer, que eu copio Jesus 100%, é isso. O quê? Não rejeito um convite de janta de jeito nenhum. Pode ser fariseu, pode ser miserável, chamou para jantar, estou dentro. O cara era fariseu, falou: vamos jantar? Jesus disse: estou contigo, vou lá e vou levar mais 12. No meio da confraternização vem uma mulher de reputação duvidosa, começa a lavar o pé de Jesus, beijar e enxugar com cabelo, lavar com lágrima. O fariseu pensou, falou: estou pagando janta para o cara errado. Se esse cara fosse profeta mesmo, ele saberia da reputação dessa mulher. Mas aí, irmãos, graças a Deus
que o mesmo Jesus que sonda coração de crente fiel, também sonda a mente de fariseu. Jesus, conhecendo a mente do fariseu, falou: fariseu, pois não, Jesus, deixa eu te contar uma história. É claro, Jesus, pode contar. Jesus disse: 2 homens deviam ao rei, só que um devia 500 denários, o outro devia 50. Sabe o que o rei fez, fariseu? Não, diga, Jesus. O rei perdoou a dívida dos 2. Fariseu, me responde uma pergunta. Pois não, Jesus. Quem vai amar mais o rei? Quem foi muito perdoado ou quem foi pouco perdoado? O fariseu falou: essa é mole, julgar a história que eu não estou nela. Quem foi mais perdoado, quem a dívida era maior, vai amar mais o rei. Jesus disse: por isso que essa mulher é mais crente que você, porque a dívida dela era maior e eu perdoei. Só que eu entrei na sua casa, você não lavou meu pé com água, ela está lavando com lágrima. Você não beijou meu rosto, ela está beijando meu pé. Você não enxugou com toalha, ela está enxugando com cabelo. Fariseu, essa mulher é mais crente do que você. A dívida dela era maior, e só quem teve a dívida perdoada também. Me ajuda a adorar o nome de Jesus aí, porque a sua dívida foi perdoada. Então, irmão, cuidado quando Deus te contar uma história. Quando você estiver no culto, que o pastor começar a contar uma história, aguça o ouvido, que você pode ser o personagem principal e não está sabendo. Agora, irmãos, existe uma regra básica da hermenêutica, que é a seguinte: numa parábola, a gente não explora os detalhes. A gente pega só a mensagem principal e aplica. Eu concordo com isso. Eu sou professor de hermenêutica. Eu concordo com isso. Desde que quem esteja contando a parábola não seja Jesus. Vou repetir. Eu concordo que não dá para explorar os detalhes, desde que quem esteja contando a parábola não seja Jesus. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra. Então ele não joga a palavra fora. Por quê? Porque ele não desperdiça a essência de si mesmo. Se ele é a palavra, ele não joga a palavra fora, ele não vai desperdiçar a própria essência. Então tudo que Jesus conta nessa parábola aqui tem um significado. Para começar, ele diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Já começa por aqui, porque ele podia só dizer assim: um homem ia pelo caminho e foi saqueado. Mas ele dá o detalhe: o homem saía de Jerusalém e ia para Jericó, descia. Por que ele diz que descia? Porque é literal. Eu já tive o privilégio de fazer esse trajeto. A diferença de altitude entre Jerusalém e Jericó é de 1.200 metros. Para você sair de Jericó e ir para Jerusalém, você sobe. Para sair de Jerusalém e ir para Jericó, você desce. Então Jesus diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Agora tem um sentido espiritual aqui. Por quê? Porque Jericó é lugar de maldição. Desde Josué capítulo 6, quando a muralha caiu, Deus amaldiçoou Jericó. E Jerusalém, cidade de Davi, cidade do grande rei, lugar de paz. Jerusalém, lugar de paz, habitação de paz. Jerusalém representa o centro da vontade de Deus, e Jericó representa o lugar que Deus amaldiçoou. E Jesus começa dizendo: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ou seja, tinha alguém saindo de um lugar que Deus ama e indo para um lugar que Deus amaldiçoou. Tem alguém fazendo um caminho errado. E por que esse cara vai cair na mão dos salteadores? Aguça o ouvido. Porque entre Jerusalém e Jericó tinham 2 caminhos. Tinha um caminho mais longo que se passava por Efrata, levava-se 3 dias. E um caminho mais curto de 30 quilômetros, passava entre as rochas, chamado caminho sangrento. Por que era caminho sangrento? Porque os ladrões, os saqueadores, se escondiam nas cavernas para roubar os transeuntes que passavam. Sabe por que esse cara vai cair na mão do salteador? Porque ele está saindo de um lugar que Deus ama, indo para um lugar que Deus amaldiçoou, e está pegando o caminho mais rápido. Agora deixa eu dizer uma coisa: cuidado, porque nem sempre o caminho mais rápido é o caminho mais seguro. Sabe o que me encanta, usando uma palavra que o português oferece? O que me encanta num texto como esse? É porque eu me lembro da frase do reverendo Billy Graham, saudoso Billy Graham. Certa feita o reverendo Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Como assim?
Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, foi ensinado 2000 anos atrás, mas nunca foi tão vivo quanto para o nosso tempo. Por quê? Porque se naquele tempo já tinha gente querendo pegar o caminho mais fácil, nós somos a geração do caminho mais fácil. Que é a prova? Hoje em dia ninguém digita mais, a gente dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Nós estamos sofrendo um fenômeno chamado disgrafia. O que é a disgrafia? As pessoas estão esquecendo como é que se escreve. Que é uma prova? Antigamente a gente dizia assim: vossa mercê, virou vós me ser, que virou você. E agora a gente escreve só um V e um C. E os mineiros já estão na frente há muitos anos, porque a gente só fala C. C, tá bom? Onde eu quero chegar? A gente procura o caminho mais rápido. Nós somos a geração do micro-ondas. Colocou lá, 30 segundos, pode tirar que está quente. É a geração do drive-thru. Eu entro aqui com fome, 2 minutos depois eu saio com um lanche na mão. É a geração do fast food, comida rápida, miojo, sem nutriente, mas rápido. Irmãos, eu sempre gostei muito de Fórmula 1. E eu me lembro na década de 90, dá para ver de longe que eu era uma criança, foi um dia desse. Um pit stop, 1 minuto, 1 minuto e 20, eu ficava impressionado, pastor, porque eu dizia, 1 minuto e 20 para abastecer o carro e trocar os pneus. Há 1 ano atrás, a escuderia da Red Bull fez um pit stop de 1,8 segundos. 1,8 segundos, trocar os 4 pneus do carro e abastecer. Vai chegar o tempo que vão trocar o pneu do carro andando. Sabe por quê? Porque somos a geração da velocidade. Quer uma prova? O WhatsApp tem velocidade e ninguém ouve na 1, nem na 1,5, é só na 2. Por quê? Porque a nossa luta é contra o tempo. Fala rápido, anda rápido, eu quero ouvir logo. A nossa luta é contra o tempo, é tudo muito rápido. Antigamente, para você mudar o canal da televisão, você tinha que levantar do sofá, ir lá e mudar. Aí veio o controle remoto. Minha filha chegou lá em casa esses dias e falou: pai, controle remoto é coisa do passado, agora é controle de voz. Falei, está tudo cooperando para eu ser um sedentário. Por quê? Porque a geração da velocidade é tudo muito rápido, é tudo muito veloz. Eu moro na pacata cidade do Rio de Janeiro, tranquila que só. E eu não saio de casa sem o Waze, sem o Google Maps, por causa do engarrafamento. Por quê? Porque a gente quer o caminho mais rápido, a gente quer o atalho. Não tem problema no fast food, não tem problema no micro-ondas, não tem problema nisso. O que eu estou querendo dizer? O problema é a gente pegar esses princípios de velocidade e querer aplicar na vida moral e na vida espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não trabalha com micro-ondas, Deus trabalha com lenha no altar. Ele acende o fogo e a gente alimenta. Chega de querer as coisas rápido. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Sabe qual é o problema? O cara entra na igreja hoje, ouve uma palavra, se não acontecer amanhã, semana que vem está em outro ministério. Por quê? Porque ele quer agora, ele quer para ontem. É a geração da velocidade. Aí vem Deus e diz: não pega atalho, pega o caminho mais longo, para não ser roubado pelo ladrão. Só quem vai ficar no caminho mais longo, ergue a mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Você não vai pegar atalho. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Você não vai pegar atalho. Irmãos, Êxodo capítulo 13, verso 17. Quando o povo saiu do Egito, tinha um caminho que com 40 dias chegava em Canaã, mas era terra de filisteu, tinha guerra lá. Deus falou: meu povo não está preparado para a guerra, dá a volta pelo caminho do deserto. É melhor andar 40 anos debaixo da coluna de nuvem e da coluna de fogo do que cair na mão do filisteu ali na frente. Tem gente chegando na sua frente, mas você vai no passo do gado, debaixo da nuvem da glória, no tempo certo de Deus. Deixa eu falar o que Deus está colocando no meu coração aqui. Gente que está me ouvindo aqui essa noite, e o diabo colocou um caminho mais curto na sua frente e falou: vai. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: fica no caminho mais longo. O que é o caminho mais curto na vida moral? Vamos falar de vida moral? Para você tirar uma carteira de motorista, meses de autoescola, aula teórica, aula prática, prova do Detran. O cara fala: para que eu vou fazer isso? Eu compro uma. O que ele está fazendo? Pegando um atalho. Jovens, para que eu vou esperar casar,
para ter vida sexual ativa? Começa agora. Atalho, caminho mais curto para chegar onde deseja. O cara pensa, para que eu vou me submeter a um pastor, a uma autoridade, para quem sabe um dia ser consagrado? Então deixa eu me ungir, deixa eu me consagrar e mandar em mim mesmo. Atalho. Só que Deus não é Deus de atalho. Jesus não disse eu sou o atalho. Vou repetir, Jesus não disse eu sou o atalho. Jesus não disse eu sou o atalho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem alguém comigo nessa palavra? Você vai ficar no caminho que Deus te deu. Você não vai entrar nessa furada. Você não vai entrar nesse atalho. Lá no seu trabalho, alguém ofereceu um meio mais curto para você chegar mais longe, mas você vai ficar no caminho que Deus te colocou. Você não vai pegar atalho. Só quem não vai pegar atalho, só quem vai ficar no caminho. Me ajuda a adorar a Deus aí, vai. Me ajuda a adorar a Deus aí. Você não vai pegar atalhos. Eu vou incomodar quem está do seu lado pela primeira vez na mensagem, e prometo não fazer isso muitas vezes, porque eu também não gosto. Mas se você puder, me ajuda a pregar. Fala com os três aí, só fica no caminho, pega atalho não. Fica aí, libera essa palavra para alguém, fica no caminho. Pega atalho não, fica no caminho. Você que é obreiro na casa do Senhor, não pega atalho não, fica no caminho. O cara pegou o atalho. Aí, pastor Tiago, o ladrão está de olho, viu o cara passar, falou, vou roubar. Agora, irmão, vou repetir, eu moro na pacata cidade do Rio de Janeiro. De assalto, a gente entende um pouquinho. Eu vou dizer um negócio aqui, não se assuste, eu vou dizer e depois eu explico. Mas há uma filosofia por detrás de um assalto, de um roubo. O que é a filosofia? Filos, Sofia. Filos, amigos. Sofia, sabedoria. O que é a filosofia? São os amigos da sabedoria, gente que ama a sabedoria. Pastor, tem alguma sabedoria por detrás de um assalto? Tem, eu vou te explicar. Ninguém rouba o que não tem valor. Antes de você ser assaltado, primeiro o cara olhou a marca do seu carro, a bolsa que a mulher está usando, o relógio que está no seu pulso, a aliança que está no seu dedo. O cara avaliou tudo. Dá para roubar. Você quer um exemplo? Se o seu telefone for um Nokia 360, tijolão, você pode largar ele onde quiser. Largou no caixa do mercado, volta daqui 1 hora e fala assim, eu esqueci um telefone aqui, que vai dizer, ó, tinha um negócio aqui, nós jogamos no lixo, que não tem mais valor. Agora, se o seu telefone for um iPhone 15, com 3 câmeras, uma pelo pai, outra pelo filho, outra pelo espírito. Se você tiver um iPhone 15, não coloca capa nele não. Deixa a maçãzinha mordida à mostra. E vai dar uma volta lá no Vidigal. Vai dar uma volta lá no Morro Santa Marta, lá no Rio. Depois volta e me conta o que aconteceu. Se o seu carro for um Corcel 2, pode largar ele aberto com o tanque cheio e vidro abaixado. Quando você voltar vai ter alguém tirando foto. Tem uma peça de museu aqui fazendo uma foto. Agora se for uma BMW X6, deixa ela 15 minutos só na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, 15 minutinhos, volta e me conta o que aconteceu. Sabe por quê? Porque antes de roubar, alguém vai avaliar aquilo que você tem. Hoje em dia diminuiu por causa do Pix, por causa dos cartões, mas quem é mais da antiga que sabe, um dos crimes mais cometidos do Brasil na década de 90 era saidinha de banco. Porque o ladrão sabia que entre o dia 1º e o dia 5, quem saiu do banco tinha recebido pagamento. Onde eu quero chegar? Ladrão só rouba o que tem valor. Por que que o diabo quer te roubar a todo custo? Porque ele sabe que Deus te deu valores. Deus te deu valores morais. Deus te deu valores espirituais. Deus te deu dons. Deus te deu talentos. E o diabo quer roubar isso a todo custo.
mas ele não vai tocar nos valores que Deus te deu, porque você vai ficar no caminho. Eu estou declarando aqui: não haverá saque espiritual, não haverá roubo espiritual na sua vida, porque você vai ficar no caminho mais seguro. Olha o que o texto diz. Eu não estou lendo porque a gente já leu, eu já estou caminhando para o final. O cara foi saqueado, algumas traduções, despojado, ferido e largado meio morto. Pesquisa depois no grego a palavra despojado: arrancar todos os valores, incluindo a roupa do corpo. Deixaram o cara seminu, roubaram tudo, ainda feriram ele. Por quê? Porque o diabo não se contenta só em te roubar, se possível ele te mata. Mata seus sonhos, seus projetos. Resultado, o cara ficou meio morto. Eu quero que você caminhe comigo nessa linha de raciocínio aqui para eu fazer uma aplicação. Por que os ladrões se aproximaram desse cara? Porque ele tinha algum valor. Só que depois que eles arrancaram o valor dele, jogaram ele fora à beira do caminho meio morto. Vou repetir para você me ajudar. Só se aproximaram dele porque ele tinha algum valor, mas quando arrancaram o valor, jogaram ele fora à beira do caminho. Jogaram ele fora. Eu vou começar e você termina, por favor. Se aproximaram dele porque ele tinha algum, mas depois que arrancaram o valor, jogaram ele. Só mais uma vez. Se aproximaram dele porque ele tinha algum, mas depois que arrancaram o valor, jogaram ele. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da década de 90. Eu sou de 83. Início da década de 90 eu tinha 10, 11 anos de idade. Lá em casa como é que funcionava? Eu sou o caçula de 4 irmãos, e não tinha negociação. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, e não começava às 10, começava às 8. A gente acordava às 7, domingo, 7h30 saía de casa, descalço, havaiano, era só no culto à noite. Terminava a EBD, tinha um rito, a gente ia para a feira. Eu não sei como é que é a feira aqui, mas feira na cidade onde eu nasci, Mantena, é para comprar fruta, legume e verdura. É porque no Rio de Janeiro tem umas feiras diferentes, você encontra telefone, rim, estou brincando. Mas feira lá onde eu nasci era para comprar fruta, legume, verdura. Aí meu pai pegava uma bolsa de nylon, toda colorida, com a alça preta, uma bolsa grande assim, toda colorida, o material dela era nylon. Quem lembra dessa bolsa? Tudo aí tem mais de 30, acabaram de se entregar. Para lembrar dessa bolsa tem que ter mais de 30. E a gente pegava aquela bolsa, pastor Eliezer, e ia para a feira. Aí comprava a fruta, a verdura e colocava naquela bolsa. Comprava a banha de porco, colocava naquela bolsa. Comprava o ovo caipira, colocava naquela bolsa. E aquela bolsa era forte, resistente. A gente chegava em casa, abria a bolsa, tirava os produtos, colocava na despensa e guardava a bolsa. Por quê? Porque domingo que vem ia usar de novo a mesma bolsa. Como é que funcionava na nossa família? 3 irmãos, meu pai e os 2 irmãos dele casaram com 3 irmãs, minha mãe e as 2 irmãs dela. Então 3 irmãos casados com 3 irmãs, tudo no mesmo quintal, todo mundo com sobrenome igual, Alves de Melo. Imagina mais ou menos uns 30, 40 meninos, tudo com sobrenome igual, no mesmo quintal. Então, como era muita gente, a condição financeira era precária. De segunda a sábado a gente tomava quisuco, aquele pacotinho que tem uma jarrinha desenhada, K-I-suco. Quem lembra desse suquinho? Parece veneno de matar mosca, deixa a língua roxa. Na embalagem, pastora Lídia, na embalagem está escrito assim, ó, faz 1 litro. Lá em casa fazia 8. Era uma água colorida com açúcar, que era muito menino. Então de segunda a sexta era que suco, mas de segunda a sábado. Mas no domingo, depois da EBD, era o dia da vitória, era o dia da Coca-Cola. A alma chegava a respirar. E aí o que meu pai fazia? Meu pai pegava o casco, o KS, o vasilhame de vidro e dizia, vai na venda da dona Rosinha, deixa o vasilhame vazio e pega o cheio. E a gente levava para casa e tomava devagar, porque lembrava do quisuco. E quando terminava de tirar a Coca-Cola dentro da garrafa, fazia o que com ela? Guardava, porque depois ia usar de novo. Eu nunca tive o privilégio de estudar escola particular, e não estou reclamando não, só estou te informando. Estudava em escola pública. Então segunda-feira ia para a escola, chegava lá, a professora dava para a gente uma caneca azul. Achei.
com a sigla MEC, Ministério da Educação e da Cultura. E a gente ia para a fila do bebedouro, todo mundo com a caneca, bebia água e fazia o que com a caneca? Guardava, porque quando sentisse sede ia usar, e na hora do mingau, a mesma caneca. E entregasse ela suja para você ver, tinha que entregar limpa, lavada, era outra geração. Nada contra essa, mas só dizendo como é que era diferente. Só que aí, irmãos, meado da década de 90, um dia fomos fazer feira, pastor Joaquim. Meu pai falou, precisa levar mais a bolsa de nylon não. Por quê? Porque agora os feirantes dão sacola plástica. Você vai na barraca, cada barraca que você para, você compra fruta, legume, verdura, é tudo numa sacola diferente. Aí você leva para casa o produto, e aquela sacola, ela é muito importante até chegar em casa. Dentro daquela sacola está o alimento que vai para a sua mesa, mas quando você tira o valor de dentro dela, você embola ela e vai para a lixeira, porque ela só tinha valor enquanto tinha algo dentro. Um dia não precisei mais levar a garrafa de vidro para trocar. Por quê? Porque inventaram o PET. Você compra o refrigerante com embalagem, com tudo, e depois que você consome o valor que tem dentro, faz o que com a embalagem? Joga fora. Um dia eu cheguei na escola e não tinha mais a caneca azul, tinha um porta-copo descartável do lado do bebedouro, mais higiênico. Mas o que acontece? Água é vida. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. O único planeta no sistema solar que tem água é aqui. Água é vida. 3 coisas na Bíblia que falam de vida: sangue, água e sêmen. Sansão estava morrendo, bebeu água, voltou à vida. Água é vida. E aí você bebe a água. Aqui o copo é de vidro, mas tem lugar que o copo é de plástico. A gente termina de beber água, que é vida, e faz o que com a embalagem? Joga fora. Meados da década de 90, aqui no Brasil, começamos a viver a era do descartável. E qual é a filosofia por detrás do descartável? A gente usa enquanto tem algum valor. Quando arranca o valor, joga. A gente usa enquanto tem algum, mas quando arranca o valor, joga. Se aproximaram daquele homem porque ele tinha algum valor, mas quando arrancaram o valor, jogaram ele. Deixa eu te dizer uma coisa, nem todo mundo vai se aproximar de você por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode oferecer. E tem gente que quando conseguiu o que quer, vai te jogar fora. Eu gosto muito de filosofia, já deu para perceber. Leio muito, gosto do sentido de ler. Não concordo com muita coisa, lógico, mas gosto de ler. Immanuel Kant, por exemplo, não concordo com tudo que Kant escreveu, mas tem coisa interessante. Uma frase de Kant que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Nós estamos invertendo os papéis, amando as coisas e usando as pessoas. Eu estou há 21 anos viajando o Brasil. Sabe o que eu tenho visto? Um monte de gente frustrada, decepcionada, triste, amargurada, porque está vivendo a síndrome do descartável. Foi usado e jogado fora. Moças lindas, com futuro brilhante, em níveis profundos de depressão. Por quê? Pensaram que tinha achado o príncipe encantado, mas o cara só queria alguns momentos de prazer. Conseguiu o que queria, jogou fora. Pessoas que dedicaram uma vida a uma empresa, quando não tinha mais o que oferecer, uma carta de demissão como recompensa. Mulheres que se sentem descartáveis, por quê? Porque o marido só lembra dela na hora de dormir. Homens que se sentem descartáveis, porque a mulher só lembra dele quando chega a fatura do cartão de crédito. Pais que se sentem descartáveis porque deram a vida para formar o filho, e agora que o filho é doutor, não procura mais os pais. Estamos vivendo a geração do descartável. Usam enquanto tem algum valor, quando arranca o valor, joga fora. Talvez eu estou pregando para gente aqui que está remoendo emoções, está se sentindo usado e jogado fora. Gente que tem dificuldade de se relacionar de novo. Por quê? Porque você abriu a porta de casa, colocou alguém para dentro, amou essa pessoa, abraçou essa pessoa, investiu nessa pessoa. O dia que ela conseguiu o que queria, nunca mais te procurou. Gente aqui que quando tinha um bom salário, um bom carro, o seu WhatsApp vivia cheio de mensagem. Hoje ninguém procura, por quê? Porque você perdeu o que tinha, foi usado e jogado fora. Gente que se dedicou emocionalmente a outra pessoa e simplesmente foi trocada por alguém.
Gente que está amargurada, triste, porque está se sentindo usado e jogado fora. E sabe qual o problema de ser usado e jogado fora? Que a gente fica igual esse cara da parábola, a gente fica meio morto. Esse é o único homem na Bíblia que recebe o título de meio morto. Teve uma igreja que recebeu o título, que tinha nome que estava vivo, mas estava morta. Esse aqui está meio morto. E o que é meio morto? Vou dizer o que eu penso no texto. Ele ora está consciente, ora está inconsciente. Ora ele está quase morrendo, ora tem esperança. É gente que está num culto como esse aqui, mas só Deus sabe como ele fica quando chega em casa. É mãe que deixa para chorar debaixo do chuveiro, para a lágrima misturar com a água e ninguém vê você chorando. É pai que deixa para chorar no volante do carro indo para o trabalho, porque é só você e Deus lá naquela hora. É gente que quando a luz do quarto apaga, o travesseiro conta as lágrimas que você derrama. É gente que está se sentindo usado e jogado fora, está meio morta. É gente que na hora do louvor, enquanto o pastor e a pastora estavam aqui cantando, você ergueu a mão, cantou e adorou, mas só Deus sabe quando você passa a porta dentro, como a sua alma geme. Você está se sentindo usado e jogado fora, se sentindo descartável, só que você está meio morto. Alguém olha para você no culto, parece que está tudo bem, mas só você e Deus sabe as agruras que tem aí na sua alma. Talarabarachandarai, irimicandarauacé, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não é à toa que Jesus é o alfa e o ômega. Não é porque ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego, não. Sabe por que ele é o alfa e o ômega? Porque ele está no começo, mas também já está no final. Então deixa eu dizer uma coisa. Antes de alguém inventar o descartável, Deus já tinha inventado o reciclável. 3 glória, 2 amém, 1 aleluia. Vou repetir. Antes de alguém inventar o descartável, Deus já tinha inventado o reciclável. Onde é que está isso? 1 Samuel 2,8. Ana disse: o meu Deus é aquele que pega o pobre no monturo. Monturo ali no hebraico é lixo. Ana está dizendo: meu Deus visita a lata do lixo, pega quem foi usado e jogado fora, ergue e assenta entre os príncipes. Deixa eu te dizer uma coisa: na olaria de Deus não tem lixeira. Quando o vaso quebra, Ele junta os pedaços e faz um vaso novo. Eu vim pregar para alguém essa noite e dizer: você não é descartável, você não é descartável. A graça de Deus te recicla, a graça de Deus te refaz, a graça de Deus te ergue. Tem alguém comigo nessa palavra? 30 segundos adorando a Deus, vai. A gente já vai encerrar. Se você foi reciclado pela graça, se você foi reciclado pela graça, me ajuda a adorar a Deus aí, vai. Enche esse lugar de adoração. Diga uma palavra de adoração para Ele, porque o diabo te usou e jogou fora. Deus veio e te resgatou, te lavou no sangue de Jesus, te sentou nessa cadeira e hoje você é alguém. Por quê? Porque Deus recicla. Eu estou sentindo a presença de Deus nessa palavra. Oh, aleluia. Você pode adorar a Deus por mais alguns segundos aí? Isso, pode chorar mesmo. Pode chorar. Enquanto você chora, olha a mão do oleiro te refazendo aí. Você não é descartável. Ah, irmão, estou sentindo graça de Deus nessa palavra. Eu estou sentindo graça. Eu preciso da sua ajuda. Quem está disposto a me ajudar? Só se você puder. Coloca a mão no ombro de alguém com carinho e fala para ele: você não é descartável. Você não é descartável. Você não é descartável. Você não é descartável. Enquanto você adora, Deus te renova, Deus te enche, Deus te recicla, Deus te refaz. Alguém pensou que acabou para você? Só está começando. Deus tem um ministério, Deus tem uma chamada, Deus tem um novo tempo. É tempo de Deus reciclar a sua vida. Eu vou liberar. Deus vai reciclar sua casa, vai reciclar seu casamento, vai reciclar a sua vida. Só quem crê nisso, só quem crê no poder da graça, só quem crê. Isso, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração, enche esse lugar de adoração. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Alguém olhou e falou: já era. Alguém olhou e falou: acabou. Mas sabe o que é bonito aqui? Pra gente orar, prepara aí, mano, que a gente já vai orar. E sabe o que é lindo? Sabe o que é lindo? É que o cara está meio morto. Aí ele vê o sacerdote vindo. Não era difícil identificar o sacerdote por causa da roupa. O sacerdote passa para o outro lado. Vem um levita, passa para o outro lado. Aí vem um samaritano e faz o que ninguém faz. Um erro que as pessoas cometem é interpretar esse texto achando que o sacerdote é pastor e o levita é cantor. Não. À luz do Novo Testamento isso mudou. Não existe mais uma tribo específica para adorar a Deus, os levitas. Jesus disse para a mulher samaritana: meu pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não tem mais uma tribo, todos nós somos. Alguns são chamados específicos, mas todos somos adoradores. O sacerdócio, Pedro falou: vós sois o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Sacerdote levita aqui não representa cargo, representa o quê? Condições. O que é o sacerdote? Sacerdote é diferente do profeta. O profeta é boca de Deus. O profeta ouve Deus e fala com o povo. E o sacerdote ouve o povo e fala com Deus. O que Deus está dizendo? O cara que era para interceder passou para o outro lado. E o cara que era adorador, que dizia que era adorador no culto, terminou o culto, foi embora e passou para o outro lado. Aí veio o improvável samaritano. Irmão, olha isso aqui, coisa linda. Jesus podia contar a parábola, pastor Joaquim, dizendo assim: veio um anjo e ajudou o homem. Mas Jesus não disse que veio um anjo, ele disse que veio outro homem. Por quê? Porque se Jesus coloca um anjo na parábola, as pessoas iam perder a credibilidade no ser humano. Aí Jesus disse: veio outra pessoa improvável, um samaritano, um inimigo. O que a gente aprende com isso aqui? Se o diabo usa pessoas para ferir, Deus envia pessoas para curar. Quando Deus quer nos abençoar, Ele dá coisa. Mas quando Deus quer mudar a nossa história, Ele envia pessoas. Vou liberar a palavra: vai aparecer alguém. Alguém te humilhou, vai aparecer alguém para te erguer. Alguém te ofendeu, vai aparecer alguém para curar essa ferida. Eu estou liberando a palavra: Deus vai enviar alguém. Deus vai enviar alguém. Só quem está comigo, só quem está comigo, só quem está comigo. Deus vai enviar. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente aqui, isso aqui não é para todo mundo não. Eu não sou louco. Eu tive escola, eu tenho escola. Não sou louco de mexer com a sua emoção. Mas tem gente aqui que vai encontrar alguém nos próximos dias, e essa pessoa vai ser uma resposta de Deus para você. Essa pessoa vai te fazer feliz, porque Deus é especialista em enviar pessoas. Quando o samaritano veio, olha o que o samaritano fez. Desceu da cavalgadura, passou azeite e vinho. Por que azeite e vinho? Os dois têm propriedade medicinal. O vinho, por causa da fermentação, estanca o sangue. E o azeite, além de ajudar a anestesiar, ajuda a cicatrizar. Não é à toa que Jesus usa azeite e vinho. Sabe por que ele usa? Porque azeite e vinho eram dois elementos usados no santuário: azeite para unção e vinho para oferta de libação. Aí Jesus disse: o sacerdote e o levita só tinha azeite e vinho no templo. O samaritano tinha azeite e vinho do lado de fora do templo. O que Deus está te dando aqui não vai ficar só aqui dentro, vai alcançar sua casa, vai alcançar seus colegas de trabalho. Hoje você sai com odre cheio de vinho e com vaso cheio de azeite para curar feridas lá fora. Deus vai te restaurar para restaurar outros. Deus vai te curar para curar outros. Você será um agente de Deus. Não
lá. Já fiz o que ninguém fez, passei remédio. Mas ele fala, não, você não vai ficar aqui. Ele pega o cara e põe na cavalgadura dele. Sabe como é que eu interpreto o texto? O cara puxando a cavalgadura e o outro em cima. Pastor Eliezer, tem gente que quer nos ver bem. Poucos querem nos ver melhor do que eles. Mas ainda tem gente que não se importa em puxar a cavalgadura para que você não fique no chão. Ele deixa o cara na pousada. E quando ele deixa o cara na pousada, olha o que o texto diz: e cuidou dele, e partindo ao outro dia, eu não vou ler porque a gente já leu, mas depois você leia. E cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 denários. A interpretação é fácil. Se o cara cuidou dele e só partiu no outro dia, é porque o samaritano passou a noite com ele lá. Ele podia deixar o cara e ir embora, já fez o que ninguém tinha feito. Mas ele não foi embora, pastor, porque ele ficou lá a noite inteira. Por que ele ficou? Se voltar a doer, eu derramo mais azeite. Se voltar a sangrar, eu derramo mais vinho. O Deus que começou a te curar aqui vai cuidar de você essa madrugada. Enquanto a cidade de Bragança estiver dormindo, Ele vai estar derramando azeite e vinho na sua ferida. Ele vai sentar na cabeceira da sua cama essa noite. Ele vai afagar a sua alma. Ele vai dizer: filha, filho, eu vim curar a sua ferida. No outro dia, ele arranca 2 denários, vira para o dono da estalagem e fala assim: se faltar, eu volto. Escuta isso: 2 denários. Pelas contas da primeira multiplicação de pães, Jesus perguntou assim: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? João 6. Filipe disse: era necessário 200 denários para comprar pão para 5.000. 200 denários, pães para 5.000. Usando a conta de Filipe, se 200 denários compra pães para 5.000, 2 denários compra pães para 50. Aquilo que dava para alimentar 50, o samaritano investiu na vida de um só. Porque enquanto o diabo quer te roubar, Deus quer investir na sua vida. Eu fiz as contas. Mateus 20, verso 2, se não me falha a memória. O salário de um trabalhador comum na Judéia, 1 denário por dia. E 1 denário dava para pagar 30 dias de hospedagem numa pensão comum. Uma pensão simples, 1 denário, 30 dias, para o cara só dormir, sem alimentação, o cara só dormia. Se 1 denário, 30 dias de hospedagem, 2 denários, 60 dias. Irmão, você já prestou atenção? Hotel, a gente paga diária, não mensalidade. Por quê? Porque se você for embora a qualquer hora, você não paga os dias que você não ficou. Hospital não cobra mensalidade, é diária. O cara está doente, você paga por diária. Porque se a pessoa morrer, a dívida não acumula, você não perde dinheiro. Se esse samaritano tivesse na mente que esse homem ia morrer, ele não pagaria 2 meses de hospedagem, ele pagaria 2 dias. Por que ele paga 2 meses? Porque ele sabe, não vai morrer. Não vai morrer. Ele vai sair dessa. Não entendi. Deus está investindo no seu futuro. Ninguém acredita, mas Deus está dizendo: ela vai sair dessa. Ele vai sair dessa. E aí Jesus termina a parábola dizendo: qual dos 3 foi o próximo do que caiu na mão dos salteadores? Quando a gente ouve uma mensagem dessa, quem a gente quer ser? O cara caído. Quando a gente ouve a mensagem de Mefibosete, quem a gente quer ser? Mefibosete, que foi buscado pelo rei em Lodebar. Ouve a mensagem de José, quem a gente quer ser? O que foi vendido, o José. Só que tem dia que a gente é Rúben, tem dia que a gente é Judá, tem dia que a gente é o sacerdote, tem dia que a gente é o levita, tem dia que tem alguém precisando e a gente deixa de ser o próximo de alguém. E a pergunta é: de quem eu serei o próximo? Jesus contou essa parábola para responder a pergunta de um homem. Eu estou há 21 anos viajando no Brasil. Eu vou orar agora.
E quando a gente vem pregar num evento como esse, é comum a gente colocar expectativa no evento. Deus, me dá uma palavra para aquele povo. A gente ora, os pregadores aqui sabem disso. Só que tem dia que eu saio de casa, aí quando eu entro no avião e começo a conversar com alguém, eu percebo, eu não estou indo pregar para a multidão. Aquilo lá vem a reboque. Deus me trouxe para falar para essa pessoa aqui. Chega no hall do hotel, começa a conversar com alguém e percebo, não, eu vim pregar para essa pessoa. A multidão veio a reboque. Como assim, pastor? As mensagens mais profundas de Jesus, ele pregou para um só. Foi só Nicodemos que ouviu, você tem que nascer de novo. Foi só a mulher samaritana sozinha no poço de Jacó que ouviu, me dá da sua água, que eu faço de você uma fonte. Talvez essa mensagem abençoou a vida de muitos, mas vestiu como uma luva na vida de alguns. Quem sabe Deus me trouxe aqui para pregar para você e para dizer, você não é descartável. Fica de pé que a gente vai orar. Aquilo que parece não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Usa-me. Você pode cantar isso? Sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te sentir. Usa-me, sou a tua imagem. Filho de Davi, aquilo que paz. Deixa eu orar com você. Isso, cante. Aquilo que paz Não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Eu oro pelos teus filhos. Gente que entrou aqui com a alma quebrada, gente que entrou aqui sendo bombardeada pelo medo, gente que entrou aqui se sentindo descartável, usado e jogado fora, gente que entrou aqui, Senhor, angustiada,
Gente que não conseguia se olhar no espelho de novo. Gente que estava com dificuldades para recomeçar. Gente que estava sendo bombardeado no coração, na mente, por lembranças de coisas terríveis. Gente que estava se sentindo usado e jogado fora. Mas hoje, à luz da tua palavra, nós declaramos: não há descartáveis entre nós, porque o Senhor é o Deus que recicla, o Senhor é o Deus que refaz. E eu concordo com essa palavra. Há um reciclar de Deus aqui essa noite. Refaz, Senhor. Refaz. 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 Refaz em nome de Jesus. Ó, você que está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus hoje, eu não preciso falar mais nada, você já entendeu tudo. Você está afastado do Evangelho, você precisa voltar para Jesus hoje. Sai do seu lugar agora, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você precisa voltar para Jesus hoje, vem aqui que eu vou orar por você. Ou talvez você precise se decidir por Cristo. Você tem que tomar a decisão de se converter a Jesus. Deixa eu orar por você. Se há alguém entre nós que quer voltar para Jesus, ou quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida hoje, sai do seu lugar e venha que eu vou orar por você. Que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Por sua palavra é pura. Você foi abençoado por essa palavra. Venha, venha, minha filha, venha. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Talvez o inferno já gritou seu nome, mas Deus disse: não vai tocar porque eu tenho projeto. Isso. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Pastorzão, por favor. O pastor vai orar por vocês. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória. Não tem cansaço aqui não. Você ouviu a voz de Deus hoje aqui. Nunca mais você vai esquecer daquilo que você ouviu hoje. Estenda a mão, vamos orar, vamos abençoar. Senhor, grande Deus, que o nome de Jesus seja glorificado nestas vidas. Senhor, Tu tens resgatado, Tu estás reciclando estas vidas, conforme ouvimos esta noite. Senhor, transforma as circunstâncias, perdoa, Senhor amado, reconcilia contigo, para a glória do Teu nome. Eu quero declarar vitória para estas vidas. Vitória, vitória, vitória. Oh Deus, obrigado por tudo quanto nós ouvimos. Obrigado pela Tua voz que tem soado e que tem adentrado a porta de cada coração nessa noite.
Senhor, abençoa estas vidas. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Dá um grito de amém bem forte.